Meus queridos, durante 67 anos, guardei um segredo que me envergonhava tanto que nem em confissão eu conseguia falar. Vocês que viveram os anos 50 como eu, sabem como as coisas eram diferentes. Uma moça desonrada carregava a marca para o resto da vida. E eu carregava algo muito pior que desonra. Carregava uma verdade sobre aquele cabaré da Rua Aurora, que poderia ter destruído não só a mim, mas toda a minha família. Hoje, aos 85 anos, com meus filhos criados e meus netos já homens feitos, finalmente posso contar o que realmente aconteceu naquele porão. Meu nome é Maria das Graças Silva, mas todos me chamavam de Gracinha naqueles tempos. Era abril de 1958, eu tinha apenas 19 anos e trabalhava na fábrica de tecido Santista, ali na Rua José Paulino, no Bom Retiro. O Brasil vivia tempos de euforia. Juscelino prometia 50 anos em 5, erguia Brasília no Cerrado e por aqui desembarcavam os primeiros Volkswagen vindos da Alemanha. Mas nem toda novidade que chegava à cidade grande era boa. Algumas mudanças traziam perigos que uma menina do interior como eu não sabia reconhecer. Morava com minha família numa casinha de fundos na Rua Harmonia, lá na Vila Madalena, que naqueles tempos ainda tinha ares de bairro do interior. Éramos 7 filhos, eu a quinta, e meu pai trabalhava na Nitroquímica. Toda manhã às 5h30 em ponto, eu acordava com o barulho do rádio Filco da vizinha tocando o Repórter Esso. Minha mãe, Deus a tenha, sempre dizia: Gracinha, menina, o mundo não é lugar para moça desacompanhada. Cuidado com os homens de má índole que andam por aí. Pegava o bonde linha 35 na Rua Teodoro Sampaio, sempre no mesmo horário, sempre no mesmo lugar. O condutor, seu Joaquim, já me conhecia e sempre guardava um lugarzinho para mim. Durante o trajeto, observava pela janelinha aquela São Paulo que crescia a olhos vistos, prédios subindo no centro, os bondes dividindo espaço com os ônibus novos, e nas ruas, o movimento de gente de todo canto do Brasil que vinha tentar a sorte na cidade grande. Na fábrica, eu trabalhava no setor de acabamento, verificando os tecidos que saíam dos teares. O barulho das máquinas era ensurdecedor, mas a gente se acostumava. Minhas colegas de trabalho eram como irmãs. A Conceição, que veio lá de Minas, a Neuza, filha de imigrantes italianos, e a Rosa, uma menina tímida do interior de São Paulo. Conversávamos sobre tudo. Os galãs do cinema nacional como Anselmo Duarte, as músicas de Dalva de Oliveira que tocavam no rádio do refeitório, e nossos sonhos de casar e ter uma família. Meu maior sonho naquela época era fazer o curso de datilografia no Senac e me tornar secretária. Toda terça-feira à noite, depois do trabalho, eu ia às aulas na Rua Doutor Vila Nova. Poupava cada tostão para comprar uma máquina de escrever Olivetti, daquelas bonitas que vinham em uma maleta elegante. Sonhava em trabalhar num escritório, usando saias rodadas e blusas de seda, com os cabelos sempre arrumados, como as moças das revistas O Cruzeiro. Aos sábados, depois do trabalho, costumava passar na paróquia de Santa Cecília para confessar e rezar um pouco. O padre Vicente sempre me dizia: Menina, você tem um coração puro. Deus há de abençoar seus caminhos. Como eu acreditava nessas palavras. Usava sempre meu crucifixo de madeira no pescoço, presente da minha primeira comunhão, e um broche dourado que minha mãe me deu no dia em que comecei a trabalhar. As tardes de domingo eram sagradas lá em casa. Depois da missa das 10, toda a família se reunia para o almoço. Minha mãe fazia aquela macarronada deliciosa. Meu pai sintonizava o rádio no programa do César de Alencar. E nós, meninas, ficávamos conversando sobre os rapazes bonitos do bairro. Era uma vida simples, mas cheia de alegria e esperança. Eu mal sabia que tudo aquilo estava prestes a mudar de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Naquela época, começaram a circular rumores perturbadores pela região do Bom Retiro. Moças trabalhadoras como eu desapareciam sem deixar rastro, sempre nos fins de semana, sempre sozinhas. As mães ficavam apavoradas, proibiam as filhas de sair desacompanhadas,
Mas eu pensava, na minha teimosia juvenil, que essas desgraças só aconteciam com certas meninas, nunca com moças direitas de família católica. Como eu estava terrivelmente enganada sobre a maldade que alguns homens carregam no coração. Foi numa tarde de sábado, 12 de abril de 1958, que minha vida se partiu ao meio. Eu não sabia ainda, mas aquele seria o último dia em que seria apenas a gracinha inocente da Vila Madalena. O que me aconteceu naquela tarde, e principalmente o que vi e vivi nos dias seguintes naquele lugar maldito, mudou para sempre quem eu era. Durante décadas fingi que nada tinha acontecido. Casei, criei filhos, fui avó. Mas a verdade sobre aquele cabaré da Rua Aurora, sobre o que realmente acontecia naquele porão, essa verdade nunca me abandonou. E agora, finalmente, chegou a hora de contar. Nas 3 semanas que antecederam aquele fatídico sábado de abril, começaram a acontecer coisas estranhas que eu, na minha ingenuidade, não soube interpretar como avisos do perigo que se aproximava. Vocês sabem como era naquele tempo. Uma moça não tinha malícia para perceber certas maldades. Éramos criadas para ver o bem nas pessoas. O primeiro sinal aconteceu numa terça-feira, 25 de março, quando saía da aula de datilografia no SENAC. Um homem de terno cinza, bem apessoado, me seguiu até o ponto do bonde. Quando me virei para olhar, ele fingiu estar lendo o jornal Última Hora, mas senti seus olhos grudados em mim. A segunda vez que cruzei com aquele sujeito foi na saída da fábrica, numa quinta-feira chuvosa de fim de março. Lá estava ele, encostado num DKW preto, modelo 1956, fumando um Continental e observando as operárias que saíam do trabalho. Desta vez, usava um sobretudo escuro e chapéu, como os homens elegantes daqueles tempos. Minha colega Conceição notou também. Gracinha, aquele homem não está com boa cara. Parece desses que a gente vê nos jornais, sabe? Ela se referia às notícias que começavam a sair sobre o tal tráfico de mulheres. Expressão que nem entendíamos direito, mas que nos dava arrepios. Naquela época, final dos anos 50, São Paulo recebia gente de todo lugar do Brasil e até do exterior. Italianos, japoneses, nordestinos, mineiros, todos em busca de oportunidades na cidade que mais crescia no país. Mas nem toda essa gente vinha com boas intenções. Os jornais começavam a noticiar crimes estranhos, moças que desapareciam sem deixar rastro. Minha mãe sempre dizia: Gracinha, cuidado com esses forasteiros. Nem todo mundo que vem de longe é gente de bem. Na primeira semana de abril, aconteceu algo que deveria ter me deixado alerta, mas que na época interpretei como gentileza de algum pretendente tímido. Chegando em casa numa tarde, minha mãe me entregou um pequeno buquê de cravos brancos que alguém havia deixado na porta. Veio um rapaz bem vestido, disse que era admirador seu, mas não quis deixar o nome, contou ela, preocupada. Junto com as flores, havia um bilhetinho escrito à mão: para a moça mais bonita da fábrica. Meu pai ficou uma fera. Que rapaz é esse que não tem coragem de se apresentar à família? Homem direito não age assim nas sombras. Hoje entendo que meu pai, Deus o tenha, pressentiu o perigo que eu não conseguia enxergar. Naqueles tempos, um homem interessado numa moça procurava primeiro a família, pedia permissão para fazer a corte. Quem agia às escondidas tinha segundas intenções. Mas eu, na minha juventude, achei romântico receber flores de um admirador secreto. Como eu era tola! Minha mãe guardou o bilhete numa gaveta e disse: vou mostrar para seu pai quando ele se acalmar. As outras meninas da fábrica começaram a comentar sobre desaparecimentos estranhos pela região central. A filha do seu Antônio, da padaria da Rua José Paulino, havia sumido na semana anterior. Saiu para comprar linha na Rua 25 de Março e nunca mais voltou. Uma costureira da mesma rua também desaparecera sem deixar rastro. Dizem que tem gente levando moças bonitas para lugares ruins, sussurrava a Conceição durante o intervalo do almoço. Minha tia, que mora na Liberdade,
Falou que tem um cabaré na região central onde... Ela nunca terminava essas frases, mas todas nós entendíamos. Eram histórias que as mães contavam em voz baixa. Histórias que moças de família não deveriam nem saber que existiam. Mas os rumores corriam soltos pelas ruas do Bom Retiro. Falava-se de lugares onde moças eram obrigadas a fazer coisas terríveis, onde homens ricos iam se divertir com meninas pobres. Algumas colegas mais velhas sussurravam que existiam casas na região da Luz, onde as moças entravam e nunca mais saíam as mesmas. No penúltimo fim de semana antes da minha desgraça, aconteceu algo que ainda me dá calafrios quando lembro. Era domingo, 6 de abril, voltando da missa das 10 na paróquia de Santa Cecília, quando vi o mesmo homem parado em frente à nossa casa, na rua Harmonia. Desta vez, ele não disfarçou. Olhou diretamente para mim e sorriu de um jeito que me gelou o sangue. Usava um terno marrom e carregava uma pasta de couro, como se fosse um comerciante respeitável. Mas havia algo em seus olhos que não me enganou. Quando contei para minha mãe, ela ficou branca como papel. Gracinha, menina, esse homem não está atrás de você para coisa boa. Prometa que não vai andar sozinha. Prometi, mas como vocês verão, às vezes as promessas se quebram diante do destino. Durante toda aquela semana que antecedeu o sábado 12 de abril, minha mãe me acompanhou até o ponto do bonde e meu pai vinha me buscar no trabalho. Mas no sábado, dia de meio expediente, eu teria que voltar sozinha. Se vocês estão acompanhando minha história até aqui, peço que continuem comigo, porque o que vem agora é a parte mais difícil de contar, mas também a mais importante, para que outras famílias não passem pelo que a minha passou. Chegou então aquele sábado, 12 de abril de 1958, que mudaria para sempre o rumo da minha vida. Era dia de meio expediente na fábrica. Trabalhávamos até as 2 da tarde aos sábados, diferente de hoje em dia. Lembro-me perfeitamente do cheiro forte de óleo das máquinas misturado com o pó de algodão que sempre ficava no ar do galpão da Santista. O barulho ensurdecedor dos teares parecia mais alto naquele dia, talvez porque minha cabeça já não estava no lugar. Durante toda a manhã, senti uma inquietação estranha, como se algo ruim estivesse para acontecer. Minha mãe sempre dizia que as mulheres da nossa família tinham um sexto sentido para essas coisas. Quando a sirene da fábrica apitou às 2 horas em ponto, anunciando o fim do expediente, eu me despedi das minhas colegas como sempre fazia. A Conceição me lembrou: Gracinha, cuidado no caminho. Aquele homem pode estar por aí. A Rosa, sempre quietinha, apenas acenou timidamente, mas vi preocupação em seus olhos. Eu, na minha teimosia juvenil, respondi que estava tudo bem, que era plena luz do dia e a rua José Paulino sempre tinha movimento aos sábados. Como me arrependo dessa confiança excessiva. Se eu tivesse dado ouvidos aos conselhos das minhas colegas, talvez minha história fosse completamente diferente. Saindo da fábrica, caminhei pela rua José Paulino em direção ao centro, onde pegaria o bonde linha 35 de volta para casa. Era uma tarde de outono paulistano, com aquele friozinho gostoso que começava a chegar em abril. As lojas do Bom Retiro estavam movimentadas. Sábado era dia de comércio forte, com as famílias fazendo suas compras da semana. Passei pela padaria do seu Antônio, que ainda tinha cartazes colados na porta procurando pela filha desaparecida. Meu coração apertou ao ver o desespero estampado no rosto daquela família. Nunca imaginei que, em poucos minutos, eu também faria parte daquela triste estatística. Foi quando cheguei à esquina da rua José Paulino com a Rua dos Bandeirantes que tudo aconteceu. Eu havia perdido o bonde das 14h15. Ainda consigo ouvir o rangido dos trilhos se afastando. E esperava o próximo, que passaria em meia hora. A rua estava menos movimentada que o normal. Muita gente já havia ido para casa almoçar. Foi então que ele se aproximou. Não era mais o homem de terno que eu vinha observando nas semanas anteriores, mas um sujeito diferente, mais jovem, bem vestido, carregando uma pasta de couro marrom. Moça, desculpe incomodar, a senhorita poderia me dar uma informação.
Ele falava educadamente, com sotaque que parecia ser do interior de São Paulo. Estou procurando a rua Barão de Campinas. Sabe me dizer onde fica? Quando me virei para responder, senti um cheiro doce e enjoativo. Depois descobri que era clorofórmio, método comum que esses criminosos usavam naquela época. Um pano foi pressionado contra meu nariz e minha boca. Tentei gritar, mas o som que saiu foi apenas um gemido abafado. Minha visão começou a escurecer e minhas pernas fraquejaram. A última coisa que vi foi a placa do Café do Ponto na esquina. E a última coisa que ouvi foi o barulho de um motor de carro ligando. Pensei na minha mãe, que estaria esperando por mim para o almoço de sábado. Pensei no meu pai, que ficaria desesperado. Pensei em todas as promessas que havia feito e que não pude cumprir. Depois, só escuridão. Quando acordei, deviam ter se passado algumas horas, pois já estava escuro. Não sabia onde estava, nem quanto tempo havia se passado. Minha cabeça doía terrivelmente e minha boca estava seca como lixa. O ambiente era escuro, úmido, com cheiro de mofo e cigarro velho. Aos poucos, meus olhos se acostumaram à penumbra e percebi que estava num porão. As paredes eram de tijolos aparentes. Havia apenas uma lâmpada fraca pendurada no teto, e eu podia ouvir música vinda de cima. Uma orquestra tocando Aquarela do Brasil, de Ari Barroso. Era um som abafado, como se houvesse um salão no andar superior. Meu vestido estava amarrotado, mas graças a Deus ainda estava inteiro. Tentei me levantar, mas estava tonta demais. Foi então que ouvi passos na escada de madeira que levava ao andar de cima. Um homem desceu. Era diferente dos que me haviam sequestrado. Mais velho, com barriga proeminente, bigode bem cuidado e roupa cara. Falava com sotaque italiano. Bom, finalmente acordou, bambina. Seus olhos me percorriam de cima a baixo de uma forma que me fez sentir náusea. Meu nome é Giuseppe, mas pode me chamar de Beppe. Este é meu estabelecimento, e você agora trabalha para mim. Quando tentei protestar, ele continuou. Não adianta gritar, ninguém vai escutar. Estamos no porão do meu cabaré, na região central. Aqui em cima tem festa toda noite. E lá embaixo vocês meninas fazem a alegria dos meus clientes especiais. Foi então que percebi que não estava sozinha naquele inferno. Em cantos escuros do porão, outras moças se escondiam nas sombras. Algumas pareciam ter minha idade, outras eram mais novas, e todas tinham nos olhos o mesmo terror que eu sentia. Uma delas, uma menina morena que parecia conhecida, sussurrou. Bem-vinda ao inferno, irmã. Quando ela se aproximou mais da luz fraca, levei um susto. Era a Rosa, minha colega da fábrica. Ela havia desaparecido 2 semanas antes, e todos pensávamos que tinha voltado para o interior. Naquele momento, entendi que minha vida havia acabado. A gracinha inocente da Vila Madalena havia morrido naquela esquina da rua José Paulino. Giuseppe explicou as regras com a frieza de quem estava acostumado àquilo. Vocês recebem os homens que eu mando, fazem o que eles pedem. Não tentam fugir, porque não tem para onde ir. A polícia não vem aqui. Alguns delegados são meus clientes. Ele riu de uma forma que me arrepiou toda. Suas famílias acham que vocês fugiram de casa ou morreram. Ninguém está procurando por vocês. Mentira. Eu sabia que minha família me procuraria até debaixo da terra. Mas naquele momento, naquele lugar úmido e fedorento, rodeada por outras meninas perdidas como eu, senti pela primeira vez na vida o gosto amargo do desespero total. O que aconteceu nos dias seguintes naquele lugar maldito, como consegui manter minha dignidade e encontrar forças para resistir, é uma história de horror que ao mesmo tempo se tornou uma história de esperança. Mas isso fica para a próxima parte, meus queridos, porque preciso reunir coragem para contar os detalhes mais difíceis dessa provação que durou semanas inteiras. Quando reconheci a Rosa, ali naquele lugar terrível, senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Ela, que sempre foi a mais quietinha da fábrica, a menina tímida que mal falava durante o almoço, estava ali há apenas 10 dias. Rosa, sussurrei.
tentando não chamar a atenção de Giuseppe, que ainda rondava por perto. Como você veio parar aqui? Ela apenas balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Custou para ela falar, mas aos poucos foi me contando. Saí da fábrica numa sexta-feira, dia 28 de março, e acordei aqui. Minha família deve pensar que fugi para me casar, como eu sempre falava que queria fazer. Durante aqueles primeiros dias no cativeiro, Rosa foi me contando, sempre sussurrando e com muito custo, os horrores que havia presenciado. Giuseppe não era apenas o dono daquele lugar. Ele tinha outros estabelecimentos pela região central. Havia homens envolvidos que ela tinha visto, alguns policiais que faziam vista grossa, comerciantes que apareciam aos fins de semana. Gracinha, ela conseguiu me explicar numa noite. Aqui não é só um cabaré comum, é pior que isso. Eles obrigam as meninas a fazer coisas que nem sei como explicar. E quem não obedece fica sem comida ou apanha. Custava para ela falar, mas eu precisava entender onde tinha caído. Durante aquela primeira semana de cativeiro, enquanto minha família certamente me procurava desesperadamente, eu estava conhecendo um mundo que nem sabia que existia. O porão tinha aproximadamente 6 quartos pequenos, separados apenas por cortinas rasgadas. Em cada um ficava uma menina, algumas há poucos meses, outras há mais tempo. Havia uma coitada chamada Antônia, do interior de Minas, que estava ali desde o final de 1957. Ela havia perdido quase toda a esperança e falava de forma desanimada. Menina, esquece tua família por enquanto. Esquece tua vida de antes. Aqui você tem que ser esperta para sobreviver. Mas mesmo ela, no fundo dos olhos, ainda guardava uma fagulha de quem tinha sido. Giuseppe tinha um sistema cruel para quebrar as meninas recém-chegadas. Primeiro, deixava a gente sem comer por 2 dias, só água. Depois mandava alguns de seus capangas, homens brutais que pareciam não ter alma, explicarem o que esperavam de nós. Eu me recusei desde o primeiro momento. Não vou fazer essas coisas, gritei, mesmo sabendo que poderia ser espancada. Sou uma moça de família, católica, e prefiro morrer a me desonrar assim. O italiano balançou a cabeça e fez um sorriso cruel. Bambina, todas dizem isso no começo, mas você vai ver como a situação muda a gente. Foi durante esses primeiros dias de resistência que percebi algo importante. Mesmo ali, mesmo naquela situação terrível, algumas meninas conseguiam manter um pedacinho de dignidade escondido no coração. Rosa, apesar de assustada, ainda rezava baixinho à noite. Antônia, mesmo desanimada, dividia sua comida com as mais novas. Até mesmo a garota de Sorocaba, que parecia ter perdido a esperança, às vezes cantarolava baixinho uma música que a mãe dela cantava. Comecei a entender que a maldade dos homens não conseguia apagar completamente a bondade que Deus havia colocado em nós. Essa descoberta foi como uma pequena luz no meio da escuridão. O que mais me doía era imaginar o desespero dos meus pais. Sábado à tarde, quando não cheguei para o almoço, minha mãe deve ter ficado preocupada. Domingo, quando não apareci para a missa, devem ter começado a me procurar. Segunda-feira, quando não fui trabalhar na fábrica, certamente entenderam que algo terrível havia acontecido. Será que pensavam que eu havia fugido? Que tinha me envolvido com algum rapaz? A ideia de que pudessem duvidar da minha índole me machucava mais que qualquer violência física que Giuseppe pudesse infligir. Durante aquela primeira semana no cativeiro, presenciei coisas que uma moça de 19 anos jamais deveria ver. Homens de meia idade, bem vestidos, com alianças de casamento no dedo, descendo aquelas escadas rangentes para escolher suas vítimas da noite. Ouvia conversas sobre negócios, política, sobre as famílias respeitáveis que tinham em casa, enquanto cometiam as piores vilezas com meninas que poderiam ser suas filhas. Um deles, um comerciante da rua 25 de março, até tinha o descaramento de rezar antes de fazer o que fazia. Deus perdoa tudo, ele dizia.
Que Deus era esse que ele conhecia? A comida era escassa e de péssima qualidade. Sobras de comida do restaurante do andar superior, às vezes já estragadas, servidas em pratos sujos. Água só 2 vezes por dia, em canecas enferrujadas. Giuseppe dizia que isso fazia parte do treinamento. Quando estiverem com fome de verdade, vão fazer qualquer coisa por um prato de comida decente. Algumas meninas realmente cediam. Via o desespero nos olhos delas quando finalmente aceitavam a primeira visita. Era como se uma parte delas morresse naquele momento, e o que sobrava não era mais a menina que tinha sido, mas uma sombra assombrada. Rosa e eu nos apoiávamos mutuamente nesses momentos mais difíceis. À noite, quando os clientes iam embora e Giuseppe subia para contar o dinheiro, ficávamos conversando baixinho sobre nossas famílias, nossas memórias de tempos melhores. Ela me contava sobre a cidadezinha do interior onde nasceu, sobre a mãe que fazia doces para vender na feira. Eu falava sobre meus sonhos de ser secretária, sobre as aulas de datilografia, sobre o broche dourado que minha mãe me deu. Essas conversas eram nossa forma de manter viva a lembrança de quem éramos antes de cair naquele inferno. Mas vocês que estão acompanhando minha história, não desanimem com essa parte sombria do que vivi, porque mesmo no lugar mais escuro, mesmo quando tudo parece perdido, ainda pode brotar uma semente de esperança. E foi exatamente isso que começou a acontecer no final daquela primeira semana terrível. Se vocês quiserem saber como foi que encontrei forças para resistir e como começou a nascer em mim a coragem para lutar pela minha liberdade, continuem comigo nesta jornada. Prometo que, por mais difícil que tenha sido, a história tem momentos de luz que vocês precisam conhecer. Foi exatamente essa pequena luz da bondade humana que começou a me dar forças para não desistir de mim mesma. Na segunda semana do meu cativeiro, algo aconteceu que mudou completamente minha perspectiva sobre aquela situação. Era uma quinta-feira à noite, dia 24 de abril. Devia ser por volta das 10 horas, quando ouvi passos diferentes na escada. Não eram as botas pesadas dos capangas, nem o andar arrastado do dono do lugar. Era alguém que descia devagar, com cuidado, como se não quisesse ser descoberto. Quando a pessoa chegou ao final da escada, vi um homem de batina preta, um padre jovem, com não mais que 30 anos, carregando uma pequena bolsa de couro. "Boa noite, meninas", disse ele em voz baixa, olhando ao redor com os olhos cheios de compaixão. "Sou o padre Manuel da paróquia de São Bento. Venho aqui esporadicamente para trazer um pouco de conforto espiritual." Descobri depois que ele havia conseguido essa permissão através de um comerciante católico que frequentava o estabelecimento. Um homem que, apesar dos seus pecados, ainda sentia remorso e pagava para o padre cuidar da alma das meninas. O italiano, apesar de toda sua maldade, não se opunha. Afinal, o padre não atrapalhava os negócios. O padre trazia consigo pequenos crucifixos de madeira, medalhinhas de Nossa Senhora Aparecida e, o mais importante, esperança. Durante aquela primeira conversa com o padre Manuel, percebi que ele conhecia outras situações parecidas. Nem todas as meninas que passam por lugares assim ficam para sempre, ele me disse quando conversávamos no canto mais escuro do porão. Algumas conseguem voltar para casa. Ele me explicou que havia outros padres na cidade que sabiam da existência desses lugares e que às vezes conseguiam ajudar, através de conversas com as famílias das meninas. Não fugas dramáticas, mas negociações discretas. Mas é preciso ter paciência e, principalmente, não perder a fé. As coisas acontecem no tempo de Deus. Rosa ficou esperançosa quando soube da existência dessa possibilidade de ajuda. "Gracinha, será que tem chance mesmo de a gente sair daqui?" Ela havia se agarrado ao padre Manuel como uma criança se agarra à mãe. E ele, com toda a paciência, explicava que sim, havia esperança, mas que precisávamos ser muito cuidadosas. Giuseppe não pode desconfiar de nada. Se ele descobrir que estou tentando ajudar vocês, não só vocês vão sofrer as consequências,
como outras meninas também. Ele nos orientou a continuar fingindo que éramos apenas vítimas resignadas, enquanto por dentro manteríamos acesa a chama da resistência. Foi o padre Manuel quem me explicou como funcionava aquele tipo de negócio. O dono não agia sozinho. Havia outros estabelecimentos semelhantes em São Paulo, alguns mais refinados para a clientela rica, outros mais simples. Algumas meninas eram transferidas entre eles dependendo do comportamento. O padre tinha ouvido falar disso através de confissões de homens arrependidos que procuravam a igreja. Vocês são tratadas como mercadoria, ele me disse com tristeza. Mas nunca se esqueçam, para Deus, vocês são filhas amadas, e enquanto houver vida, há esperança de libertação. Durante os dias que se seguiram a essa primeira visita do padre, comecei a observar melhor a rotina do lugar. Giuseppe subia para o andar de cima todas as manhãs, por volta das 9 horas, e só voltava no final da tarde. Os capangas faziam a ronda a cada 2 horas, mas sempre pelos mesmos caminhos. Havia um garçom, um rapaz chamado João, que trabalhava no restaurante do andar superior e às vezes descia para trazer nossa comida. Diferente dos outros homens dali, ele evitava olhar para nós diretamente e parecia desconfortável. Comecei a suspeitar que talvez ele pudesse ser um aliado. Uma noite, quando João desceu com nossa janta, sempre a mesma sopa rala e pão duro, consegui trocar algumas palavras com ele. — Você tem irmãs? Perguntei. Ele assentiu sem levantar os olhos. — Tenho 2, uma da sua idade. Foi quando percebi que ele tinha remorso de estar ali. — João, a gente não escolheu estar aqui, disse eu. Se você tem irmãs, deve entender o que nossas famílias estão passando. Ele apenas balançou a cabeça e foi embora, mas deixou cair no chão, sem querer, um pequeno papel. Era uma oração a São Judas Tadeu, padroeiro das causas impossíveis. O padre Manuel voltou algumas vezes mais, sempre em dias diferentes para não criar rotina, e numa dessas visitas trouxe uma novidade que mudou tudo. Meninas, consegui conversar com algumas famílias através de outros padres da cidade. Gracinha, sua família está movendo céu e terra para encontrá-la. Seu pai registrou ocorrência na polícia. Sua mãe acendeu velas em 3 igrejas diferentes e seus irmãos estão questionando todo mundo que trabalha na região da fábrica. Quando ouvi isso, desabei em lágrimas. Durante todas aquelas semanas, a pior tortura tinha sido imaginar que talvez minha família pensasse que eu havia me perdido por livre e espontânea vontade. Rosa também recebeu notícias da família. Seus pais haviam viajado de trem desde o interior para São Paulo. Estavam hospedados na casa de parentes na Moca e procuravam por ela dia e noite. Vocês precisam manter a esperança, disse o padre Manuel. Às vezes a solução vem de onde menos esperamos. Foi então que ele nos contou algo que havia descoberto por acaso. Durante uma reforma antiga do prédio, havia sido construída uma conexão entre o porão e o subsolo do edifício vizinho, provavelmente para a passagem de mercadorias. Não sei se ainda existe ou se está acessível, mas talvez seja uma possibilidade para quem tiver coragem. Naqueles dias de espera, Rosa e eu nos tornamos mais que amigas. Éramos irmãs de sofrimento, unidas pela dor, mas também pela esperança. Rezávamos juntas todas as noites, sussurrando as orações que nossas mães nos ensinaram. Dividíamos a pouca comida que recebíamos e cuidávamos uma da outra quando o desânimo batia forte. Foi Rosa quem me disse uma frase que nunca mais esqueci. Gracinha, se a gente conseguir sair daqui, vamos ser testemunhas de que Deus não abandona nem mesmo nos lugares mais escuros. Essas palavras ficaram gravadas no meu coração e se tornaram minha força nos momentos mais difíceis. As palavras do padre Manuel sobre essa possível passagem antiga ficaram ecoando na minha cabeça dia e noite. Durante os dias que se seguiram, comecei a observar cada canto daquele porão úmido com outros olhos. As paredes de tijolo aparente tinham algumas irregularidades que eu não havia notado antes.
lugares onde parecia ter havido aberturas que foram tampadas com argamassa mais nova. O cheiro de umidade era mais forte em certos pontos, e quando encostava o ouvido na parede, às vezes conseguia ouvir sons abafados que vinham de algum lugar além daqueles muros. Rosa também começou a prestar atenção nesses detalhes, e juntas, muito discretamente, começamos a mapear mentalmente cada centímetro daquele lugar que se tornara nossa prisão. Foi durante essa observação silenciosa que notei algo sobre João, o garçom que trazia nossa comida. Ele sempre descia as escadas com o mesmo cuidado, carregando a bandeja com aquela sopa rala de sempre, mas percebi que seus olhos também vagavam pelas paredes como se ele estivesse procurando algo. Uma tarde, quando ele veio buscar os pratos vazios, consegui trocar algumas palavras com ele longe dos outros. João, você conhece bem este prédio? Perguntei. Ele hesitou, olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo e sussurrou. Trabalho aqui há 6 meses. Já ouvi histórias sobre túneis antigos, mas nunca vi nada. Sua voz tinha um tom de quem também estava procurando uma saída. Durante a 3ª semana de abril de 1958, enquanto lá fora os paulistanos comentavam sobre as mudanças que chegavam à cidade, a instalação da primeira fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo havia sido anunciada e os bondes começavam a dividir espaço com mais ônibus nas ruas. Eu estava aprendendo que a esperança às vezes precisa ser construída passo a passo, como as reformas urbanas que transformavam São Paulo. Rosa e eu desenvolvemos uma forma silenciosa de comunicação, usando olhares e pequenos gestos que os capangas não conseguiam interpretar. Descobrimos que Antônia, apesar de parecer desanimada, na verdade observava tudo com atenção. Ela sabia em que horários os homens lá de cima faziam mais barulho, quando os vigias cochilavam, e até mesmo onde eram guardadas algumas ferramentas antigas. O momento decisivo chegou numa sexta-feira, dia 25 de abril. João desceu com a comida como sempre, mas desta vez trouxe algo diferente junto com o pão duro de sempre, uma pequena vela de cera e alguns fósforos embrulhados num papel. Para vocês rezarem melhor, disse ele alto para quem pudesse estar ouvindo. Mas quando me entregou o embrulho, sussurrou tão baixo que mal consegui entender. Parede dos fundos, atrás da pilha de sacos velhos. Tem uma pedra que parece diferente das outras. Não sei se leva a algum lugar, mas talvez valha a pena olhar. Meu coração disparou. Finalmente alguém estava nos dando uma pista, mesmo que incerta, sobre uma possível saída dali. À noite, quando acendemos a vela para rezar, na verdade, a usamos para examinar melhor a parede que João havia mencionado. E lá estava, uma pedra com coloração ligeiramente diferente das outras, com a argamassa ao redor mais escura, como se tivesse sido mexida antes. Minha companheira e eu esperamos até a madrugada, quando os sons do andar superior cessaram completamente, e até mesmo os vigias pareciam estar descansando. Com muito cuidado, usando uma colher enferrujada que conseguimos esconder, começamos a escavar ao redor daquela pedra. O trabalho era lento e precisávamos parar a cada ruído, mas depois de quase 2 horas, conseguimos afrouxá-la um pouco. Do outro lado, sentia-se uma corrente de ar diferente. Não era muito, mas era suficiente para nos dar esperança. A descoberta daquela possível abertura mudou tudo dentro de mim. Pela primeira vez em 2 semanas de cativeiro, voltei a sentir que era uma pessoa, não apenas um objeto guardado naquele lugar terrível. Rosa estava mais animada. Seus olhos brilhavam de uma forma que eu não via desde antes do sequestro. Gracinha, ela sussurrou. Talvez isso seja um sinal. Talvez a gente consiga encontrar uma saída. Passamos o resto daquela madrugada conversando sobre a possibilidade de tentar usar aquela descoberta. Sabíamos que teria que ser num momento muito bem escolhido e que precisaríamos da ajuda de Antônia e das outras meninas para nos dar cobertura. Antônia, quando soube da nossa descoberta, ficou dividida entre o medo e a esperança. Meninas, se vocês forem pegas tentando fugir,
O castigo vai ser terrível. Não só para vocês, mas para todas nós. Ela tinha razão. Conhecíamos histórias de meninas que haviam tentado escapar e foram brutalmente punidas como exemplo para as outras. Mas também sabíamos que ficar ali significava uma morte lenta da alma, uma desistência de tudo que éramos antes de cair naquela desgraça. Antônia, eu disse, se conseguirmos sair, vamos mandar ajuda para vocês. O padre Manuel disse que há pessoas dispostas a ajudar. Vocês não vão ficar esquecidas. Os preparativos para nossa tentativa foram feitos com extremo cuidado. Decidimos que seria no domingo seguinte, dia 27 de abril, durante o horário em que o movimento lá em cima estava mais intenso. Era quando chegavam mais clientes e, consequentemente, mais barulho para abafar qualquer som que pudéssemos fazer. Rosa conseguiu juntar alguns pedaços de pano para amarrarmos ao redor dos pés, para não fazer ruído ao caminhar. Eu guardei a medalha de Nossa Senhora Aparecida que o padre Manuel me havia dado. Seria nossa proteção durante a tentativa. João, numa das suas descidas para trazer comida, sussurrou que no domingo ele tentaria criar alguma distração lá em cima se conseguisse. Na noite de sábado para domingo, Rosa e eu mal conseguimos dormir. Ficamos deitadas lado a lado, sussurrando orações e relembrando nossas famílias. Gracinha, se alguma coisa der errado, quero que saiba que esses dias aqui ao seu lado foram mais suportáveis, ela me disse. Você me deu forças quando eu já tinha perdido toda a esperança. Eu segurei sua mão e respondi. Rosa, nós vamos conseguir. E quando estivermos em casa, com nossas famílias, vamos contar nossa história para que outras meninas não passem pelo que passamos. Isso aqui não pode continuar acontecendo. Era mais que uma promessa entre amigas. Era um juramento de que nossa dor teria algum propósito. No domingo de manhã, 27 de abril de 1958, acordamos com uma determinação que não sentíamos há dias. Olhamos uma para a outra e soubemos que havia chegado a hora de tentar. O que aconteceu naquela tarde, nossa tentativa desesperada de encontrar a liberdade, os momentos de terror e esperança que vivemos tentando escapar daquele lugar, é uma parte da história que ainda me emociona profundamente. Se vocês chegaram até aqui comigo nesta jornada dolorosa, mas necessária, peço que continuem acompanhando, porque o que vem a seguir vai mostrar que às vezes a coragem nasce justamente nos momentos em que tudo parece perdido. Naquela manhã de domingo, 27 de abril, acordei com o coração batendo tão forte que temi que alguém pudesse ouvir. Rosa estava acordada também, deitada ao meu lado, e percebi que ela tremia ligeiramente, não de frio, mas de nervosismo. Havíamos passado a madrugada sussurrando nossos medos e esperanças. E agora, que o momento havia chegado, a realidade da situação nos atingia em cheio. Não sabíamos se aquela abertura na parede levava realmente a algum lugar seguro, nem se conseguiríamos passar por ela sem sermos descobertas. Mas sabíamos que ficar ali significava aceitar um destino que nenhuma de nós estava disposta a aceitar. Durante a manhã, enquanto ouvíamos o movimento habitual do andar superior, o barulho das cadeiras sendo arrastadas, conversas dos homens que chegavam para o almoço especial de domingo, Antônia veio conversar conosco. Meninas, vocês têm certeza do que estão fazendo? Ela estava genuinamente preocupada. Se não conseguirem sair, o castigo vai ser terrível. E se conseguirem, mas forem pegas lá fora, vão trazer problemas para todas nós. Eu entendia a preocupação dela, mas também sabia que não podíamos desperdiçar aquela oportunidade. Antônia, se conseguirmos chegar até nossas famílias, vamos fazer com que a polícia venha atrás de vocês. Vocês não vão ficar abandonadas aqui para sempre. Foi por volta das 2 horas da tarde, quando o movimento lá em cima estava no auge. Podíamos ouvir músicas tocando, gargalhadas e conversas animadas dos homens que frequentavam aquele lugar aos domingos, que decidimos começar nossa tentativa. João havia cumprido sua promessa. Ouvimos um barulho de louças quebrando e muito alvoroço no andar superior, seguido de gritos e confusão. Era a nossa chance.
Rosa e eu nos dirigimos silenciosamente para a parede dos fundos, onde durante os últimos dias havíamos conseguido afrouxar ainda mais aquela pedra diferente. Com muito cuidado, conseguimos removê-la completamente, revelando uma abertura pequena, mas suficiente para uma pessoa magra passar. Do outro lado da abertura, havia realmente um espaço. Não era exatamente um túnel, mas uma espécie de passagem estreita entre as fundações dos dois prédios. O ar era diferente ali, menos abafado, e conseguíamos ver uma fresta de luz natural vinda de algum lugar adiante. Rosa foi a primeira a se aventurar, engatinhando pela abertura com cuidado para não fazer barulho. Eu a segui logo depois, meu coração disparado, rezando baixinho para que Nossa Senhora nos protegesse. A passagem era úmida e havia pedaço de madeira e entulho antigo, mas seguimos em frente, guiadas pela esperança e por aquela pequena luz que parecia nos chamar. Depois do que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas alguns minutos, chegamos ao final da passagem. Havia uma grade de ferro antiga, enferrujada, que dava para o que parecia ser o subsolo de outro prédio. A grade estava solta em uma das extremidades. Provavelmente havia sido danificada pela umidade ao longo dos anos. Com muito esforço, conseguimos abri-la o suficiente para passar. Do outro lado, encontramos uma escada que subia em direção à luz. Subimos devagar, segurando uma na mão da outra, até chegamos a uma porta de madeira. Quando Rosa a empurrou devagar, vimos que dava para um beco entre dois prédios, e pela primeira vez em 15 dias, sentimos o sol em nossos rostos. A sensação de estar novamente na rua, de sentir o vento e ouvir os sons normais da cidade, carros passando, pessoas conversando, o apito de um vendedor de amendoim na esquina, foi algo que nunca vou esquecer. Estávamos livres, mas também perdidas e em perigo. Não sabíamos exatamente onde estávamos, nossas roupas estavam sujas e amarrotadas, e tínhamos medo de que alguém nos reconhecesse e nos levasse de volta. Rosa apontou para uma placa na esquina. Rua Aurora. Estávamos ainda muito próximas daquele local terrível. Precisávamos sair dali rapidamente, antes que nossa ausência fosse descoberta. Foi então que tivemos uma ideia que pode ter salvado nossas vidas. Lembramos que o padre Manuel havia mencionado a paróquia de São Bento. Se conseguíssemos chegar até lá, talvez encontrássemos ajuda. Começamos a caminhar pelas ruas, sempre nos mantendo juntas, evitando chamar atenção. Era domingo à tarde, e as ruas tinham o movimento típico da época. Famílias voltando da missa, crianças brincando nas calçadas, homens lendo jornal na porta das casas. Tudo parecia normal e belo aos nossos olhos. Coisas simples que havíamos dado como garantidas antes de nossa aprovação. O caminho pelas ruas foi aterrorizante. Éramos duas meninas sujas com roupas amarrotadas, caminhando sem destino certo pelas ruas da região central de São Paulo, num domingo à tarde. Algumas pessoas nos olhavam com curiosidade ou desconfiança, e a cada olhar eu temia que alguém pudesse nos reconhecer ou desconfiar de alguma coisa. Estávamos fracas após 2 semanas de pouca comida e muito estresse, e eu sentia tonturas de vez em quando. Rosa também estava debilitada, mas segurava minha mão com força e sussurrava. Temos que continuar, Gracinha. Não podemos parar agora. Foi quando estávamos caminhando pela rua Barão de Itapetininga, tentando nos orientar em direção às igrejas do centro, que aconteceu algo que quase arruinou nossa fuga. Um homem nos reconheceu, ou pelo menos desconfiou de alguma coisa. Ei, vocês duas! Gritou ele, começando a nos seguir. Não são vocês as meninas que... Não esperamos para ouvir o resto. Corremos o mais rápido que conseguimos, nossas forças já limitadas sendo testadas ao máximo. Conseguimos nos esconder atrás de uma banca de jornal, ofegantes e apavoradas. Foi aí que entendemos que ainda não estávamos realmente seguras. Depois de nos certificarmos de que o homem havia desistido de nos seguir, continuamos nossa caminhada desesperada pelas ruas do centro. Sabíamos que precisávamos encontrar ajuda rapidamente.
Nossa aparência chamava atenção, estávamos sem dinheiro e não tínhamos certeza de quanto tempo levaria para descobrirem nossa fuga. Foi então que avistamos as torres da Sé ao longe. Lembrei das palavras do Padre Manuel sobre a paróquia de São Bento e aquela se tornou nossa única esperança. Mas chegar até lá significava atravessar várias ruas movimentadas sem sermos notadas. Um desafio que parecia quase impossível em nosso estado. O que aconteceu a seguir, nossa corrida desesperada pelas ruas de São Paulo, o medo constante de sermos recapturadas e como finalmente conseguimos chegar à segurança, tudo isso foi uma experiência que testou não apenas nossa resistência física, mas nossa determinação de nunca mais voltarmos àquele lugar terrível. A cada passo que dávamos, sabia que estávamos mais próximas da liberdade verdadeira, mas também que o perigo ainda nos rondava. O final da nossa fuga e o reencontro com nossas famílias é uma parte da história que ainda me emociona até hoje, tantos anos depois. A corrida desesperada pelas ruas do centro de São Paulo, naquela tarde de domingo, foi uma das experiências mais aterrorizantes da minha vida. Rosa e eu caminhávamos o mais rápido que conseguíamos, tentando nos manter nas sombras dos edifícios, evitando as ruas mais movimentadas onde nossa aparência poderia chamar atenção. A cada esquina, meu coração disparava com medo de encontrarmos alguém conhecido daquele lugar terrível. Estávamos fracas, com fome, e nossas forças começavam a nos abandonar. Foi quando chegamos próximas ao Largo de São Bento que nossa sorte começou a mudar. Avistei uma mulher de meia idade, bem vestida, que carregava um terço na mão e caminhava em direção à igreja. "Minha senhora, por favor", consegui dizer, aproximando-me dela com cuidado para não assustá-la. "Somos duas meninas perdidas, precisamos muito de ajuda." A mulher parou e nos olhou com atenção. Vi em seu rosto não julgamento, mas compaixão maternal. "Meu Deus do céu, meninas, vocês estão numa situação terrível. Vocês fugiram de casa?" perguntou ela. "Não, senhora", Rosa conseguiu sussurrar. Fomos sequestradas. Conseguimos escapar, mas não sabemos como voltar para nossas famílias." A mulher, que depois soubemos se chamar Dona Conceição, imediatamente entendeu a gravidade da situação. "Venham comigo, vou levá-las até o Padre Antônio. Ele saberá como ajudá-las." Dona Conceição nos levou até a paróquia de São Bento, onde encontramos o Padre Antônio, um homem bondoso de seus 50 anos que imediatamente nos acolheu. "Sentem-se, filhas", disse ele, oferecendo-nos cadeiras em sua sala. "Primeiro vamos cuidar de vocês, depois conversamos." Ele pediu para que a senhora trouxesse água e alguns pães, e enquanto comíamos, a primeira refeição decente em 2 semanas, ele telefonou para a polícia. Naqueles tempos, telefone ainda era coisa rara, e ouvir o padre discando e falando com a delegacia me deu uma sensação de que finalmente estávamos sendo levadas a sério, que nossa aprovação havia realmente terminado. O que se seguiu foi uma mistura de alívio e apreensão. Os policiais chegaram em menos de 1 hora. 2 investigadores do 1º Distrito Policial, que ficava na Rua General Jardim. Eles nos fizeram muitas perguntas, sempre com delicadeza, entendendo que éramos vítimas de um crime terrível. Contamos tudo: o sequestro, o cabaré, Giuseppe, as outras meninas que ainda estavam presas. Um dos policiais, o delegado Santos, nos disse: "Meninas, vocês foram muito corajosas. Agora vamos cuidar para que suas famílias sejam avisadas e para que possamos prender esses criminosos." Foi quando ele mencionou que nossas famílias já haviam registrado nosso desaparecimento e que estavam desesperadas nos procurando. A parte mais emocionante veio quando o Padre Antônio conseguiu contato com nossas famílias. Primeiro ligaram para a casa de parentes da Rosa na Mooca. Lembro-me do choro dela quando ouviu a voz da mãe através do telefone. "Mamãe, sou eu, a Rosa. Estou viva, estou bem." Ela gritava no aparelho, chorando de felicidade. Depois foi minha vez. O padre conseguiu falar com meu vizinho, seu Mário, que tinha telefone, e pediu para ele ir até minha casa chamar minha família. Quando finalmente ouvi a voz da minha mãe pelo telefone,
Desabei em lágrimas. Gracinha, minha filha, onde você estava? Pensamos que tinha acontecido o pior. Eu só conseguia repetir. Estou bem, mamãe, estou viva. Já estou voltando para casa. O reencontro com minha família, algumas horas depois, foi o momento mais feliz da minha vida até então. Meu pai chegou à delegacia com meus irmãos mais velhos e, quando me viu, começou a chorar, coisa que eu nunca havia visto antes. Minha filha, ele repetia, me abraçando forte. Minha mãe não parava de fazer o sinal da cruz e de me tocar no rosto, como se não acreditasse que eu estava realmente ali. Gracinha, menina, o que fizeram com você? Onde você esteve? Contei tudo para eles e vi a raiva e a dor nos olhos do meu pai quando soube do que havia acontecido. Esses desgraçados vão pagar pelo que fizeram, ele disse, cerrando os punhos. Naquela mesma noite, a polícia organizou uma operação para invadir o cabaré e prender Giuseppe e seus capangas. Rosa e eu ficamos na delegacia, dando todos os detalhes que conseguíamos lembrar sobre o lugar, sobre as outras meninas, sobre a rotina dos criminosos. Era a nossa forma de ajudar a libertar Antônia e as outras coitadas que ainda estavam presas. O delegado Santos nos explicou que casos como o nosso eram mais comuns do que gostaríamos de saber, mas que raramente as vítimas conseguiam escapar para contar a história. Vocês são testemunhas importantes, ele nos disse. Sem vocês, seria muito difícil prender esses criminosos. A operação policial foi um sucesso. Na madrugada de segunda-feira, 28 de abril de 1958, a polícia invadiu o estabelecimento e prendeu Giuseppe, 3 dos seus capangas, e libertou 6 meninas que estavam presas no porão, incluindo nossa querida Antônia. Quando soubemos que todas haviam sido salvas, Rosa e eu nos abraçamos e choramos de alívio. Nossa fuga não havia sido em vão. Não apenas havíamos conquistado nossa liberdade, mas também havíamos sido o instrumento para libertar outras meninas inocentes que estavam passando pelo mesmo horror. Nos dias que se seguiram, nossa história chegou aos jornais de São Paulo. Folha da Manhã e o Estado de São Paulo publicaram pequenas notas sobre o caso, referindo-se a Rosa e mim como as jovens que auxiliaram na descoberta do cativeiro. Giuseppe e seus capangas foram indiciados e aguardariam julgamento na cadeia. O processo criminal, como era comum na época, levaria meses para ser concluído. As outras meninas foram reunidas com suas famílias e todas nós fomos examinadas por um médico da Santa Casa de Misericórdia. Nossa história representou uma vitória da justiça, mesmo que pequena, contra o mal que existia naqueles tempos. Meus queridos, esta parte da minha história sempre me emociona muito, porque foi quando entendi que nossa provação tinha um propósito. Não éramos apenas 2 meninas que sofreram uma injustiça. Éramos instrumentos para salvar outras pessoas inocentes. Mas o que aconteceu depois? Como essa experiência mudou completamente o rumo da minha vida e me ensinou lições que carrego até hoje, é algo que preciso dividir com vocês. Se chegaram até aqui e se emocionaram com nossa jornada, peço que continuem comigo, porque o que aprendi nos anos seguintes sobre perdão, sobre superação e sobre como transformar dor em propósito pode ser útil para qualquer pessoa que esteja enfrentando suas próprias batalhas. As semanas que se seguiram ao nosso resgate foram de uma reconstrução lenta e cuidadosa da nossa vida normal. Voltar para casa na Rua Harmonia foi como renascer. O cheiro familiar da comida da minha mãe, o som do rádio Philco tocando as músicas de sempre, a textura áspera, mas acolhedora das cobertas de lã que minha avó havia tecido. Mas eu não era mais a mesma Gracinha que havia saído para o trabalho naquele sábado de abril. Havia uma marca invisível em mim, uma cicatriz na alma que apenas quem passou por experiências semelhantes poderia entender. Minha família fazia o possível para me tratar com normalidade, mas eu percebia os olhares preocupados, as conversas que paravam quando eu entrava na sala, o cuidado excessivo com cada palavra dita. O retorno à fábrica de tecido santista, 3 semanas depois do resgate, foi um momento decisivo para a minha recuperação. Minhas colegas de trabalho me receberam com carinho genuíno
mas também com uma curiosidade que às vezes me incomodava. A Conceição, sempre direta, foi a primeira a tocar no assunto. Gracinha, menina, que bom que você voltou. A gente ficou sabendo pelo jornal do que aconteceu. Deve ter sido terrível. Eu apenas assenti, não conseguindo ainda falar sobre detalhes. O barulho familiar dos teares, que antes me incomodava, agora me trazia uma sensação de normalidade e segurança. Ali, rodeada pelo trabalho honesto e pelas colegas que me conheciam desde antes, eu começava a me sentir novamente uma pessoa comum. Durante a terceira semana de abril de 1958, enquanto lá fora os paulistanos comentavam sobre as mudanças que chegavam à cidade, a instalação da primeira fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo havia sido anunciada e os bondes começavam a dividir espaço com mais ônibus nas ruas. Eu estava aprendendo que a esperança às vezes precisa ser construída passo a passo, como as reformas urbanas que transformavam São Paulo. Rosa e eu desenvolvemos uma forma silenciosa de comunicação, usando olhares e pequenos gestos que os capangas não conseguiam interpretar. Descobrimos que Antônia, apesar de parecer desanimada, na verdade observava tudo com atenção. Ela sabia em que horários os homens lá de cima faziam mais barulho, quando os vigias cochilavam, e até mesmo onde eram guardadas algumas ferramentas antigas. Foi nesse período que comecei a entender verdadeiramente o valor da família e da comunidade. Minha mãe, que sempre fora uma mulher reservada, passou a me acompanhar até a igreja todas as manhãs antes do trabalho. Juntas, acendíamos velas para Nossa Senhora Aparecida e rezávamos pelo perdão dos que me haviam feito mal. Gracinha, ela me dizia, o rancor envenenará seu coração mais que qualquer coisa que fizeram com você. Perdoar não é esquecer, é escolher não deixar o mal vencer dentro da gente. Essas palavras da minha mãe se tornaram um dos pilares da minha recuperação. Aprendi que perdoar não significava aceitar ou justificar o que havia acontecido, mas sim libertar minha alma do peso do ódio. Rosa e eu mantivemos contato frequente durante esses meses. Ela havia decidido não voltar para a fábrica. A experiência havia mudado seus planos de vida. Em junho de 1958, quando o Brasil conquistou sua primeira Copa do Mundo e nosso jovem atacante se tornou herói nacional, Rosa me contou que havia decidido se dedicar a ajudar outras mulheres em situações difíceis. Gracinha, não posso simplesmente fingir que nada aconteceu. O que passamos tem que servir para alguma coisa. Ela começou a trabalhar com as Irmãs de Caridade da Paróquia de São Bento, oferecendo abrigo e consolo para meninas que chegavam do interior sem ter onde ficar. Era sua forma de transformar a dor em propósito. O julgamento de Giuseppe e seus capangas aconteceu em agosto de 1958, quase 4 meses após nossa fuga. Rosa e eu fomos chamadas para testemunhar, e pela primeira vez desde nossa libertação, tivemos que reviver todos aqueles momentos terríveis. Ver Giuseppe novamente, mesmo algemado e no banco dos réus, me fez tremer das pernas aos pés. Mas quando falei no tribunal, senti uma força que não sabia que tinha. Esse homem e seus comparsas destruíram a inocência de meninas inocentes, disse eu ao juiz. Eles nos trataram como objetos, não como seres humanos. Mas não conseguiram quebrar nosso espírito nem nossa dignidade. Giuseppe foi condenado a 12 anos de prisão, uma sentença que, embora não fosse tudo o que esperávamos, representava que a justiça havia sido feita. Após o julgamento, senti como se um peso enorme tivesse saído dos meus ombros. Finalmente, aquele capítulo terrível da minha vida havia sido oficialmente encerrado. Comecei a fazer planos para o futuro. Voltei às aulas de datilografia no Senac. Continuei poupando dinheiro para comprar minha máquina de escrever Olivetti. E até comecei a aceitar convites para ir ao cinema nos fins de semana. Em setembro de 1958, assisti a Carrossel de Esperanças no Cine Ipiranga. E pela primeira vez em meses, ri genuinamente durante uma comédia. Era como se estivesse reaprendendo a viver.
Foi também nessa época que conheci João Benedito, um rapaz gentil que trabalhava como contador numa empresa de tecidos. Ele era 3 anos mais velho que eu, católico praticante, e tinha aquela gentileza genuína que me fazia sentir segura. Quando soube da minha história, porque eu decidi que não esconderia de quem realmente me importasse, ele disse algo que nunca esqueci. Gracinha, o que aconteceu com você foi terrível, mas não define quem você é. Você é a mulher corajosa que eu conheci, que luta pelos seus sonhos e que tem um coração bondoso. Começamos a nos encontrar sempre com a presença da minha família, como era o costume da época. A transformação que aconteceu dentro de mim durante aquele ano de 1958 foi profunda. Aprendi que a vida pode nos quebrar, mas também pode nos tornar mais fortes nos lugares onde fomos quebradas. Descobri que perdoar é um ato de libertação pessoal, não um favor que fazemos aos que nos machucaram. Entendi que nossa dor pode se tornar nossa força e que às vezes passamos por provações para poder ajudar outros que estão passando pelas mesmas dificuldades. Rosa havia encontrado sua missão ajudando outras mulheres, e eu estava descobrindo que minha missão talvez fosse mostrar que é possível se recuperar, reconstruir e voltar a sonhar. No final de 1958, quando o ano estava terminando e eu completava 20 anos de idade, fiz uma promessa a mim mesma. Nunca mais seria vítima das circunstâncias. Seria protagonista da minha própria história. Casei-me com João Benedito em maio de 1959, tivemos 4 filhos, construímos uma vida boa e honesta. Durante décadas vivi como uma mulher comum. Trabalhei, criei meus filhos, cuidei da casa, fui avó. Mas durante todos esses anos, guardei aquela história como um segredo profundo, não por vergonha, mas porque ainda não havia chegado o momento certo de dividir aquela experiência. Sabia que um dia, quando tivesse a sabedoria que só os anos podem dar, contaria tudo. Esse dia chegou agora, e há razões especiais pelas quais decidi quebrar o silêncio de tantas décadas. As razões especiais pelas quais decidi quebrar o silêncio de 67 anos são várias, mas a principal aconteceu no início deste ano, quando minha neta mais nova, a Camila, me procurou com lágrimas nos olhos. Vó Gracinha, ela disse, estou passando por uma situação muito difícil no trabalho. Um chefe que me trata mal. Não sei o que fazer. Tenho medo de perder o emprego, mas também tenho medo de continuar. Quando ouvi aquelas palavras, senti como se o tempo tivesse voltado décadas. Percebi que os perigos que enfrentei em 1958 não desapareceram do mundo. Eles apenas mudaram de forma. E entendi que minha história, guardada por tanto tempo, talvez pudesse ajudar não só minha neta, mas outras mulheres que enfrentam situações parecidas. Durante esses 67 anos de silêncio, construí uma vida que considero abençoada. Criei 4 filhos maravilhosos. Vi nascer 9 netos e até mesmo 2 bisnetos. Meu marido João Benedito, que Deus o tenha, foi um homem bom que me amou sem julgar meu passado. Trabalhamos juntos numa pequena loja de tecidos que abrimos na década de 60, vimos São Paulo se transformar numa metrópole gigantesca, atravessamos décadas de mudanças políticas e sociais. Durante a ditadura militar, quando havia censura e medo, guardei minha história ainda mais fundo, sabendo que não era o momento de falar. Durante a redemocratização dos anos 80, quando o país aprendeu a falar de suas feridas, ainda não me sentia pronta. Só agora, aos 85 anos, com a perspectiva que só a idade traz, entendo que chegou a hora. A lição mais importante que aprendi com tudo que vivi é que nossa força interior é maior do que imaginamos. Naquele porão terrível de 1958, eu pensava que estava completamente perdida, que jamais seria a mesma pessoa de antes. E, de fato, nunca mais fui a mesma, mas não da forma negativa como temia. Me tornei mais forte, mais compassiva, mais determinada a viver cada dia com propósito. Aprendi que perdoar
não é esquecer nem minimizar a dor, mas sim escolher não permitir que o ódio domine nosso coração. Perdoei Giuseppe, não por ele merecer, mas por eu merecer paz. Durante décadas mantive o crucifixo que minha mãe me deu pendurado na parede da minha sala, e toda vez que olhava para ele, lembrava das palavras dela. O rancor envenena mais quem o carrega do que quem o merece. Há poucos dias, quando finalmente contei minha história completa para minha família reunida, vi rostos de espanto, lágrimas de compreensão e, principalmente, um orgulho que não esperava. Meu filho mais velho disse: "Mãe, agora entendo de onde vem sua força. A senhora sempre foi nossa rocha, e agora sabemos por quê." Minha neta Camila me abraçou e sussurrou: "Vó, depois de ouvir sua história, sei que também vou encontrar forças para enfrentar minha situação." Foi nesse momento que compreendi completamente o valor de compartilhar nossa dor, transformada em sabedoria. Nossa experiência, mesmo a mais dolorosa, pode se tornar luz para quem ainda está caminhando na escuridão. Hoje, quando olho pela janela da minha casa aqui na Vila Madalena, no mesmo bairro onde nasci e cresci, mas que agora é tão diferente, vejo um mundo que mudou enormemente desde 1958. As mulheres têm mais direitos, mais voz, mais oportunidades. Mas ainda existem perigos, ainda há homens que veem as mulheres como objetos, ainda há famílias que sofrem com o desaparecimento de suas filhas. Por isso decidi contar minha história agora, para que outras mulheres saibam que podem sobreviver, que podem se recuperar, que podem transformar sua dor em força. João Benedito e eu conseguimos comprar esta casinha nos anos 70, e foi aqui que criei meus filhos e vivi a maior parte da minha vida. Se você chegou até aqui, se acompanhou toda a minha jornada desde aquele sábado terrível de abril de 1958, até este momento em que divido minhas reflexões, de velha de 85 anos, saiba que sua paciência e interesse me tocaram profundamente. Talvez você também tenha guardado algum segredo doloroso por anos. Talvez você também tenha passado por situações que pensou que não conseguiria superar. Quero que saiba que não está sozinha ou sozinho. A vida pode nos quebrar, mas também pode nos tornar mais fortes exatamente nos lugares onde fomos quebrados. Minha história não é apenas sobre um sequestro que aconteceu há décadas. É sobre resistência, sobre a força que existe dentro de cada um de nós, sobre a importância de nunca desistir da esperança. É sobre como o amor da família e a fé podem nos sustentar nos momentos mais escuros. É sobre perdão, não como fraqueza, mas como libertação. E principalmente, é sobre como nossa dor pode ter propósito, se escolhermos usar nossas experiências para ajudar outros. Rosa, minha companheira de sofrimento e de coragem, faleceu há 10 anos, mas antes de partir me disse: "Gracinha, um dia você vai contar nossa história. Quando esse dia chegar, conte com orgulho, nós vencemos." E é com esse orgulho que divido com vocês não apenas os momentos difíceis, mas principalmente as lições que eles me trouxeram. Aprendi que somos mais fortes do que imaginamos, mais corajosos do que pensamos, e que sempre há motivos para continuar lutando. Durante todos esses anos, mantive comigo o pequeno crucifixo que o Padre Manuel me deu naquele lugar terrível. Ele está aqui na minha mesa enquanto conto esta história, e continua sendo o meu lembrete de que mesmo nos lugares mais escuros, a luz pode entrar. Se minha história tocou você, se de alguma forma lhe deu forças para enfrentar suas próprias batalhas, então cada palavra que compartilhei terá valido a pena. Lembre-se sempre, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando a escuridão parece total, ainda há uma fagulha de esperança dentro de nós, esperando para ser avivada. Aos 85 anos, entendo que compartilhar nossas histórias, mesmo as mais dolorosas, é um ato de amor. Amor por quem precisa ouvir que é possível sobreviver, que é possível recomeçar, que é possível transformar cicatrizes em sabedoria.
Se você está passando por alguma dificuldade, se está carregando alguma dor, lembre-se, você é mais forte do que imagina. E se minha história de alguma forma ajudou você a acreditar nisso, peço apenas que compartilhe essa força com alguém que também precisa ouvir que sempre há esperança. Que Deus abençoe você e sua família e que nunca se esqueça: somos todos mais corajosos do que pensamos.